Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria podermos nos encontrar aqui no templo para declararmos essa verdade de que o nosso Cristo, Ele vive e vive para sempre. Amém? Quero dizer da minha alegria de sempre chegar aqui no templo e rever os irmãos. Estava falando ontem com os jovens, eles estavam estudando aqui, eu falando com eles como é bom poder vê-los no templo, conversando, estudando a respeito das Escrituras. E eu penso que essa é a nossa alegria como pastores dessa igreja, quando nós chegamos e olhamos para cá, que é esse local onde há esse ajuntamento. Por isso, louvamos a Deus pela vida de cada irmão. E de uma forma muito especial, eu estava vendo o pastor Valdir pedindo ali para os visitantes, levantarem as mãos. E muitos visitantes nessa noite. Dentre eles está uma pessoa muito especial para mim, que é o meu avô, vô Tião. Ele está aqui passando uns dias em casa. E eu quero externar a minha alegria de tê-lo aqui no templo, juntamente com a igreja, vô. Muito bom tê-lo. Nós o amamos muito. Amém? Dito isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 19. Obrigado, irmão Manelinho. 16, 19. E eu quero falar nessa noite com os irmãos a respeito da eternidade. A eternidade, ela é uma realidade. Muito, talvez, bem maior do que o que nós estamos vivendo agora. A eternidade é uma realidade. A pergunta do sermão que eu quero fazer nessa noite para cada irmão é: onde você pretende passar a sua eternidade? Onde você pretende passar a sua eternidade? Vou pedir Léo para baixar um pouquinho mais o meu microfone. Léo, por favor, baixa um pouquinho mais. Onde você quer passar a sua eternidade? Sabendo que a eternidade é uma realidade, onde você deseja passar a eternidade? E eu quero ler com os irmãos esse texto bem conhecido. 19 diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de nos encontrarmos aqui no templo com os irmãos e de podermos agora meditar na Tua palavra. Depois de cantarmos louvores ao Senhor, podermos ler esse texto bíblico e refletir. Mais uma vez pedimos que o Senhor possa usar de graça para poder estar nos ensinando as verdades que esse texto tem para nos ensinar nessa noite. De maneira que nós todos possamos sair daqui com essa convicção de que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós já te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, céu e inferno existe. E esse tem sido um grande debate durante a história. Quando se fala do inferno, alguns dizem que o inferno é um lugar. Outros acreditam que é um estado. Não quero entrar nesses pormenores, mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que céu e inferno é uma realidade. É uma realidade que nós não podemos tirar das Escrituras. Apesar de muitas pessoas quererem tirar o inferno das Escrituras, mas ele está aí. E ele está aí mencionado por muitas e muitas e muitas vezes, até mesmo para servir de alerta para nós. Não é para provocar medo em nós, mas é para nos alertar que ele existe e que nós temos a oportunidade de não ir para ele. Nós temos a oportunidade de não ir para ele. O céu também é uma realidade e a Bíblia fala sobre ele em muitos lugares. E termina as Escrituras falando exatamente sobre ele, sobre o céu, sobre este lugar de gozo. Onde nós queremos passar a eternidade? O texto ele está inserido naquilo que é chamado das parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Mas muitos estudiosos acreditam que nós não temos aqui uma parábola. Mas por que nós não temos uma parábola? Porque parábola não menciona nomes. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem um nome, que é o nome de Lázaro. Então, alguns estudiosos acreditam que Jesus, ele pode estar ou citando uma história egípcia, ou ele pode estar citando uma história que ele tem conhecimento e que o público que ele está pregando para eles agora também tem conhecimento. E que público é esse? Em primeira instância, Jesus está pregando para os seus discípulos, mas em um plano mais abrangente, Jesus está pregando para os seus discípulos, para a multidão, e dentre essa multidão está ali dois grupos seletos, escribas e fariseus. E eu penso que, estudando a respeito desse texto, Jesus está olhando de uma forma muito especial para esse grupo que são os fariseus e que não acreditava que existia ressurreição. Jesus está olhando para esse grupo e dizendo: existe ressurreição. Apesar de vocês acharem que não existe, eu quero afirmar para vocês que existe ressurreição, e eu quero mostrar para vocês com essa história que após a ressurreição existem dois grupos distintos, baseado nesses dois seres que fazem parte dessa história, o rico e Lázaro. Mas uma coisa que eu gostaria que nós descartássemos é a questão de pensarmos que riqueza nos priva de entrar no reino de Deus. Não é isso que o texto está querendo dizer. Jesus não está pregando contra as riquezas. Jesus não está
pregando aqui contra a pessoa ter dinheiro. Não é isso que Jesus está pregando. Jesus está dizendo aqui que precisamos ter cuidado para nós não colocarmos o nosso coração nas riquezas e fazermos da riqueza o nosso Deus. É por isso que no contexto aí bem imediato do capítulo 16, versículo 13 e 14, Jesus vai falar sobre isso. Cuidado para vocês não fazerem do dinheiro o Deus de vocês, Mamon. Então, o que é que esse texto nos ensina? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a alma, ela transcende a morte. Quando esse nosso corpo se desfazer, quando nós morrermos, tem uma alma que continua vivendo. E que a alma existe em um estado após a morte de consciência. O homem, quando morre, ele não perde a sua consciência. A alma dele não perde a consciência. Porque aqui nós temos tanto o rico e Lázaro sabendo quem eles eram, quem eles são. Então nós temos duas pessoas que sabem quem era e quem são, mesmo depois da morte. Eu sei que na mente de alguns irmãos está aquele texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 15, que depois, que o homem enquanto vive, ele sabe para onde ele vai, mas depois da morte ele não sabe mais de nada. Aquele texto não tem nada a ver com vida após a morte, porque o objetivo do autor no livro de Eclesiastes é falar da vida debaixo do sol. Ele não tem mais consciência da vida debaixo do sol depois que ele morre. Ou ele não se envolve mais nesses afazeres das coisas dessa vida, mas a mente dele continua sendo uma mente que pensa e uma mente que sabe de todas as coisas. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar é que a Bíblia, ela não dá vazão para nós pensarmos naquilo que é talvez teologia popular, alma penada. Não existe alma penada. Não existe alma que desencarnou do corpo e que agora vive a vaguear por aí e a assustar as pessoas. Isso não existe. Também não existe a alma que vai reencarnar em um novo corpo. Isso não existe, a não ser quando acontecer a ressurreição, que então a nossa alma encontrará com o corpo glorificado e nós viveremos eternamente para com o Senhor. Mas a alma existe após a morte. Existe algo em nós que não morre, que foi criado para ser eterno e que continua existindo para sempre. O que é que nós podemos pensar? Que quando a alma, ela desprende desse corpo, automaticamente há um destino, tanto para a vida daqueles que tiveram um encontro com Cristo, como para a vida daqueles que não tiveram um encontro com Cristo. Quando nós morremos, automaticamente, é isso que o texto vai dizer. Nós vemos aqui na figura de Lázaro, que Lázaro ele foi deixado frente à casa desse rico, e quando ele morreu, os anjos vieram e pegaram Lázaro e levaram automaticamente Lázaro para onde? Para o seio de Abraão, que era onde os judeus acreditavam que era esse lugar de descanso. Para alguns estudiosos é chamado de antessala do céu. É um lugar aonde nós já vamos usufruir de todas as bênçãos do Senhor e ter um antegozo daquilo que é a eternidade com o Senhor. Mas o texto também vai dizer que automaticamente quando esse rico ele morre, ele vai para o Hades. Ele não vai para o inferno. Ele vai para o Hades, porque o Hades também é esse lugar que antecipa o sofrimento.
O homem, quando morre sem Cristo, automaticamente ele parte para um estado de sofrimento. Por que o texto não fala que é o inferno? Porque lá em Apocalipse diz que o Hades também será lançado no inferno. O inferno é o final de todo anjo mau caído e de todo ser humano que não teve um encontro com Cristo Jesus. Então, se nós morrermos agora, e eu espero que ninguém passe por isso agora, mas se passar, que nós possamos ter essa convicção de que nós estamos morrendo agora naquela visão que Paulo tem para estar com Cristo, que é bem melhor. Com aquela visão que Jesus está dizendo para o ladrão na cruz: já que você me reconheceu como Senhor da sua vida, eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo onde? No paraíso. Estarás comigo no paraíso. Outra coisa que nós precisamos pensar é que a ideia que os escribas e fariseus tinham, que o sucesso nessa vida tem a ver com a aprovação de Deus, não é verdade. Não é verdade. Os saduceus acreditavam que se o homem ele é bem-sucedido nessa vida, se ele tem condições financeiras boas, se ele tem saúde, então ele está tendo a aprovação de Deus. Mas se o homem vive sem recursos financeiros e se ele foi acometido de alguma enfermidade, então ele está sendo desaprovado por Deus. E é isso que Jesus está querendo mostrar para eles: vocês estão errados. Eu quero dizer para vocês que existia um homem rico que vivia na luxúria, um homem que tinha muito dinheiro e que vivia, o texto vai dizer que ele viveu todos os seus dias ele viveu no luxo. Luxo é procurar comprar as coisas e investir o maior número de dinheiro em coisas para gastar no seu bel prazer. Isso é luxo. Sem se preocupar com quem está ao seu redor. E é interessante porque é exatamente essa visão que nós temos na narração do texto bíblico. É que parece que aquele Lázaro foi deixado frente à casa daquele rico para ver qual seria o comportamento dele. Como ele se comportaria tendo um mendigo às portas da sua casa e tendo condições de alimentá-lo, de cuidar da saúde dele, de dar amparo para ele. O que ele faria com aquele mendigo? Ele não fez nada. Diz o texto que o Lázaro tinha vontade de alimentar das migalhas que caíam das mesas dele. E interessante é que alguns estudiosos vão dizer que essas migalhas aqui não é aquelas migalhas que Jesus fala da mulher cirofenícia, quando ela diz assim: meu senhor, até os cachorrinhos alimentam das migalhas que caem dos seus senhores. Porque aquelas migalhas que caíam, o próprio dono jogava para os seus cachorrinhos para eles comerem. Mas essa migalha aqui era o fofo do pão, que muitas das vezes a mão estava ensopada de algum azeite, de alguma mistura, e o rico pegava aquele fofo e limpava as mãos e jogava no lixo. Essas são as migalhas que Lázaro tinha vontade de comer. Mas ele não tinha nem condições de comer, porque tinha cachorros ali por perto. O autor vai mostrar que os cachorros vinham para limpar as chagas de Lázaro. Então, riqueza, saúde, não nos diz que nós somos aprovados diante de Deus. E pobreza e enfermidades não diz que nós somos amaldiçoados por Deus. O que nós estamos fazendo das riquezas que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo dos recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? Olha comigo um pouquinho o que diz aí
o versículo 8 do 16, Jesus diz assim: é naquela parábola do administrador desonesto. Jesus faz um elogio, e eu não quero que os irmãos entendam que Jesus está elogiando a desonestidade, mas Jesus está mostrando que as pessoas nessa vida pegam os seus recursos financeiros, mesmo de forma desonesta, e angaria amigos para que possa acudi-los nos momentos de dificuldade. Jesus está agora aconselhando: olha, use as suas riquezas de forma justa e também adquira amigos para que possa te receber nas mansões celestiais. Ele diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos do que astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que nós estamos fazendo dos recursos que Deus nos dá? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. E depois eu quero ler com os irmãos também, um pouquinho mais abaixo aí, o versículo 13 e 14, que diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Tudo indica que ele já poderia até ter visto a ressurreição do outro Lázaro, mas isso não falava nada para eles. Então, o que nós estamos fazendo dos recursos que Deus nos dá? Ter dinheiro não é problema, a questão é o que nós estamos fazendo com ele. Será que o nosso coração está nele? Será que o nosso coração está ter ele para gastar somente nos nossos prazeres, nos nossos deleites e mais, talvez nas nossas luxúrias, para tentar impressionar pessoas que estão ao nosso redor? Se esse for o nosso objetivo com as riquezas, nós somos iguais ao rico dessa história. O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que Deus cuida dos seus. Porque assim como esse Lázaro foi deixado ali e viveu ali, sendo lambido pelos cachorros, agora quando ele morre, o texto não diz se ele foi sepultado. Mas o texto diz que os anjos vieram e o recolheram e o levaram para o seio de Abraão. Em contrapartida, o texto vai dizer que o rico foi sepultado. E talvez no velório do rico tinha muita gente, porque muitas pessoas aproveitam a hora que uma pessoa rica morre para poder aproximar e tentar dizer: olha, eu tinha uma aproximação com ele. Mas não quer ter aproximação com aquele que é pobre. O pobre não, aí ele morreu, dá um jeito de enterrar ele logo lá. Ou se não quiser, nem enterra. Joga no lugar. O que o texto está querendo nos dizer é que os homens às vezes dão valor àquilo que talvez não deveria dar tanto. O que é que nós aprendemos com esse texto? O inferno não é somente um lugar, mas é um estado. É um estado. É um estado do ser humano. É por isso que eu quero ir lá para o Gênesis e eu quero fazer aquela pergunta de Deus nessa ótica. Quando Deus coloca o casal no jardim do Éden e diz: desse fruto vocês não podem comer, porque no dia que dele comer vocês morrerão. E quando os nossos pais lá no jardim do Éden comeram daquele fruto, dizem que eles então esconderam de Deus. E Deus, na viração do dia, chega para o casal e faz essa pergunta: Adão, onde você está?
E essa pergunta aqui não é uma pergunta, Adão, onde você está geograficamente? Essa pergunta aqui é, Adão, qual é o seu estado nesse momento? Você já descobriu? Você já descobriu aonde você está agora como ser? E a resposta de Adão é, já descobri, Senhor. Eu estou envergonhado, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos afasta do Senhor, nos faz sentir vergonha. É assim que eu me sinto. Estou nu e envergonhado. E muito triste, eu estou fazendo conjectura, mas Adão poderia falar tudo isso para Deus. Eu me encontro nesse estado de perdido, estado de alguém que precisa ser encontrado. Estado de alguém que não consegue mais olhar para o Senhor e conversar com o Senhor, porque o estado que eu me encontro agora é um estado de morte, estou morto. Então, irmãos, o inferno não é somente um lugar, mas é um estado no qual o homem se encontra. O homem sem Deus, ele já passa a viver um estado de inferno nessa vida. E vocês querem ver como é que esse rico continua, não somente nesse local que é o Hades, mas ele encontra num estado infernal? É porque esse rico, quando ele está ali sendo atormentado, ele vê de longe Lázaro. E ele então dirige a palavra para o pai Abraão. Ele diz pai Abraão, porque ele continua acreditando que Abraão é o pai dele, mesmo estando no inferno, porque era assim que o judeu acreditava. Lembra que Jesus falou lá no capítulo 6 de João, quando eles disseram assim, nós somos filhos de Abraão, e Jesus disse, vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez, mas vocês não fazem. Vocês estão querendo me matar porque vocês são filhos do diabo. Mas ele agora está no Hades, está em sofrimento, e ele está dizendo assim, pai Abraão, o Senhor é o meu pai. Eu tenho filiação com o Senhor. E os irmãos querem ver como o estado desse rico, ele é infernal, porque ele ainda continua achando que ele pode mandar. Esse é o estado da pessoa que vive no inferno, porque ela vive uma vida egocêntrica, voltada só para si, tudo é meu, tudo é para mim, tudo eu faço, tudo eu posso, eu compro o que eu quero, eu tenho o que eu quero, mas eu também mato quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. Como é que nós descobrimos que ele continua nesse estado infernal? Porque ele continua dizendo para o pai Abraão, manda Lázaro. É como se ele estivesse dizendo assim, aí ao teu lado, no teu seio, tem um serviçal. Manda ele. Manda ele fazer o quê? Manda ele molhar pelo menos os dedos para poder colocar aqui na minha língua, porque aqui é muito ruim. Manda. Mas depois ele também diz assim, manda Lázaro ir lá e pregar para os meus irmãos. Esse é o estado de um ser que ainda não descobriu que não tem como mais mandar em nada. Que ele agora está perdido e perdido por toda a eternidade. Mas quem vive nesse estado infernal vive assim. Ainda acha que ele pode. Mas aí o pai Abraão diz assim, não tem como. E aqui nós temos a teologia bíblica. Quem está aqui, ainda que quisesse, no céu, não pode passar por aí. E ninguém que está aí no inferno, ou no Hades, não pode passar por aqui, por quê? Porque agora entre esses dois estados, entre esses dois lugares, existe um grande abismo intransponível. Intransponível. Agora não tem mais jeito. Agora é você ficar aí e Lázaro ficar aqui. Existe um grande abismo.
Então, depois da morte não tem mais oração pelos mortos, depois da morte não tem mais purgatório para purgar os pecados dos mortos, porque depois da morte o que a Bíblia diz é: segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Mas o que nós aprendemos mais? Que a salvação, ela não pode ser anunciada por mortos. Pai, então manda Lázaro ir lá e anunciar aos meus irmãos, para que eles também não venham para este lugar de tormento. Porque acreditava-se, e talvez até hoje muitas pessoas acreditam, que se um ser do além vier com uma mensagem, então essa mensagem é digna de ser acreditada. Mas olha o que Jesus está dizendo para os escribas e fariseus: vocês estão enveredados nesse caminho de busca de prazeres e de busca de luxúria, e vocês não sabem que não dá para servir a Deus e a Mamon, vocês não sabem que eu sou a ressurreição e a vida. E eles disseram para Jesus: nós não queremos saber de nada disso, nós queremos continuar vivendo a nossa vida do nosso jeito, porque é aí que o nosso coração está. Os mortos não podem pregar para os vivos. Nós aprendemos aqui que pregação cabe aos vivos fazerem para aqueles que estão vivos mortos. A resposta de Abraão para o rico foi: não dá. Mas eu gostaria de dizer que os seus irmãos lá têm Moisés e os profetas. E Moisés e os profetas já haviam falado sobre essa questão. Eu quero até ler um profeta que falou a respeito disso, para os irmãos verem que o rico não estava ali. Talvez ele poderia até estar insinuando, alguns estudiosos acreditam que ele estava insinuando que Deus não foi justo com ele, que Deus não fez com que ele tivesse a devida mensagem para que ele pudesse ter oportunidade de se arrepender. Para alguns estudiosos é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu não tive a oportunidade de me arrepender, mas os meus irmãos podem ter. Manda que Lázaro vá até lá e prega para os meus irmãos. E aí pai Abraão diz assim: não dá, mas lá tem Moisés, o Pentateuco, e tem também os profetas. E eu quero ler, olha o que diz aqui em Daniel. Se o rico tivesse lido Daniel, ele não poderia talvez pensar dessa forma. Porque olha o que diz no versículo 2: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Daniel está falando sobre vida após a morte, destinos diferentes. Isso aqui também nos faz pensar que hoje nós temos oportunidade, irmãos, de anunciar para aqueles que estão vivos aquilo que é chamado de revelação especial de Deus. Porque existe uma revelação geral de Deus, o céu proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, isso fala da grandeza de Deus, mas existe uma revelação especial, que são as Escrituras, Moisés, os profetas e todos os escritos agora do Novo Testamento. Cabe a nós pregarmos o Evangelho para as pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Essa tem que ser a nossa preocupação. Porque depois que nós partirmos, não tem mais jeito. Existem algumas pessoas que acham assim:
O meu ente querido partiu e está com Deus, e Ele está velando por mim, não pode fazer mais nada, não pode velar, não pode clamar, não pode interceder, não pode pedir mais para Deus, não tem mais como fazer nada, porque aquilo que deveria ser feito é enquanto está em vida. E o que nós precisamos fazer é conhecer os escritos de Moisés, os profetas e todo o Novo Testamento e anunciar para que aqueles que estão nas trevas possam ter a oportunidade de ouvir a respeito do Evangelho de salvação e serem levados para o reino da luz. O céu existe, o inferno também. O céu é uma continuação do que nós, uma vez que encontramos com Cristo, já vivemos. Porque também o céu é um estado do nosso ser. Eu acredito que se você teve um encontro verdadeiro com Cristo, você já vive do céu. Porque as coisas podem não ser boas no seu dia a dia. Você pode não ter muito dinheiro, você pode não ter muita saúde, você pode receber críticas, você pode viver situações dificílimas, mas você já vive num estado de gozo eterno, e isso não faz muita diferença. Apesar de às vezes nos machucar, mas não faz muita diferença, porque nós já estamos vivendo no céu. E quando esse corpo se desfazer, e esse corpo ficar na terra, e a alma se desprender dele, ele estará no seio de Abraão, já gozando das delícias que Deus tem para nós, para a eternidade. Mas depois o Senhor nos trará e fará com que essa nossa alma encontre novamente agora com o corpo nosso glorificado, para que nós possamos viver eternamente na glória com Cristo Jesus. Mas tem muita gente que já vive o inferno. Mas tem muita gente que já vive o inferno, mas ainda tem condições de viver na luxúria. Tem condições de viver andando no seu estado de muito prazer, mas um dia estará no Hades. Mas mais do que isso, depois do Hades, o diabo, seus maus, e todos aqueles que não ouviram e creram na mensagem do Evangelho, também estará eternamente no inferno. Onde nós queremos passar a nossa eternidade? Eu gostaria que você colocasse de pé, pensando a respeito disso. Se você ainda não tomou uma decisão, já que você já sabe a respeito de Jesus, que é o único que pode te dar vida, e vida em abundância, se você não tomou a sua decisão, essa é a noite de você fazer isso. Não vou te chamar aqui na frente, mas se você fizer isso e depois quiser comunicar com nós pastores, seria muito bom. Pense a respeito disso. E oremos juntos. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa noite tão especial. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade, enquanto vida temos, de refletirmos a respeito tanto da vida agora, quanto da vida após a morte. Te agradecemos porque o Senhor tem nos revelado a Tua palavra e nos dado a oportunidade de escolhermos a vida, de escolhermos viver com Cristo Jesus, agora e por toda a eternidade. Senhor, nos fortaleça e nos dê a graça de todos os dias tomarmos essa decisão, de vivermos para o Senhor. E vivendo para o Senhor, vivermos também em serviço de amor para com os nossos irmãos. Oramos, Senhor, agradecidos.
Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu só queria dizer mais uma coisa, irmãos. Não queira ir para o céu por medo do inferno. Não faça isso. Mas queira ir para o céu, porque você descobriu que no céu tem um ser que tanto te amou, que deu a vida por você. Queira ir para o céu, para lá. Porque se eu e você tivermos essa mentalidade, não será difícil obedecer ao Senhor e ouvir Moisés e os profetas. Não será difícil. Mas se for só por medo do inferno, nós sempre vamos cair, porque o medo não é bom. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso nós não precisamos viver uma vida de medo, mas uma vida de expectativa do céu e uma vida de amor para com o Senhor. No inferno há fogo, mas no céu existe o rio da água da vida. Não existe mais tormento nenhum. Que nós possamos, todos os dias, viver esse céu e toda a eternidade, viver com Cristo nas moradas celestiais. Que Deus abençoe.